eles serem isentos de punição. Agora, caso né, não haja anistia, tomara que não haja, porque é a maior passada de pano da história do Brasil, se houver isso. Na minha visão. Vai ser a maior passada de pano da história, se houver uma anistia. Caso não haja, que seja normal que não haja, uma sociedade normal, esses generais eles vão fazer aquele esquema que você falou, né? O que acontecer vai chegar neles. E talvez o Bolsonaro, sendo o líder maior, chega tudo no Bolsonaro, mas é intercalado, não é isso? Sim, sim, vai chegar em todo mundo. Fala pessoal, Flopados hoje vem com a presença do meu amigo Dr. Sérgio Figueiredo, amigo de longas datas. Não vamos dar as longas datas, senão a gente vai passar nossa idade pessoal. É verdade. Hoje o tema é um tema que está em voga, é um tema muito polêmico. É a questão da anistia e as penas que estão sendo imputadas para as pessoas que participaram daquele ato terrorista ou ato de revolta, ou não sei qual o termo que pode ser usado, criminoso contra a democracia do dia 8 de janeiro. Então tem gente que tá... Eu vou tentar fazer de uma forma não muito puxando para um lado ou para o outro. Vamos tentar fazer... Isento não existe. A isenção nesse caso, não tem como ser isento. Mas nós vamos tentar trabalhar ela de uma forma assim profissional e dentro do direito. Por isso que eu te convidei, porque você é um excelente criminalista, para poder analisar essas penas que estão sendo imputadas aí. Bem, eu quero agradecer o convite, André. Nós somos amigos há bastante tempo e a gente sabe que muito mais do que da amizade é o nosso compromisso de trabalho quando a gente está, né, diante de fatos notórios, né, das coisas que acontecem. Então a gente deixa a amizade do lado e vamos falar do problema em si, vamos falar das questões jurídicas que envolvem. Então eu lhe agradeço o convite, estou aqui sempre que você precisar. Eu vou estar presente para a gente poder bater esses papos, né, duradouros. Tema de anistia, tema de relevância, extrema relevância, principalmente quando a gente fala de penas altíssimas, né, 14, 17, né? A gente sabe o que estaria justificando, né, as penas tão altas. Então é isso que mais tem mexido com a sociedade, principalmente com a extrema direita, né? Ou ainda que não, né? As pessoas ficam, né? Cara, mas espera aí, foi lá, né? Pintou uma estátua de batom, pô, pegou 14 anos. Cara, pô, entrou com a Bíblia debaixo do braço, pô, pegou 17 anos. Mas a gente tem que analisar todo o contexto, né? O que aquelas pessoas estavam fazendo ali? Todo mundo tinha pretensão de praticar crime. Todo mundo que estava ali sabia dos riscos, né? Quem eram as pessoas que estavam envolvidas ali? Então, assim, a individualização da pena, ela é fundamental para imputar a cada um aquela pena cabível, aquela conduta antijurídica punível que o Estado tem que vir e determinar, né, aquela ilegalidade da conduta através de uma pena, de uma sanção. Então, eu acredito que há um excesso de pena ali. Cara, não sei, porque as penas, se você parar para analisar, eu até fiz um resumo aqui bastante interessante, né? A gente vai falar no artigo 359, por exemplo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pô, ela começa com 4 anos e termina com 8. Então vamos somar de 4 a 8. Quando você pega aqui o 359, né, o artigo 359-M, golpe de Estado, a pena de 4 a 12 anos. Ok? A gente pula mais um, dano qualificado, que é a menor pena, de 6 meses a 3 anos. Aí a gente vai para outra, deterioração do patrimônio tombado, de 1 a 3 anos.
a associação criminosa, de 1 a 3 anos. Então, quando você faz um somatório dessas penas, a pena mínima aqui, você chega a 8, você chega a 9, 10 anos e 3 meses. A pena mínima. Então, quando você vai imputar a alguém uma conduta antijurídica plenamente punível, você tem a soma de todos os atos praticados por ela. E nesse caso, as penas estão chegando, né, no patamar acima de 10 anos, justamente em razão do somatório delas. Então você individualiza a conduta de cada um e aplica a pena. Então por isso que aquela senhora que estava lá pintando a estátua, né, com batom vermelho, ela teve uma pena de 14 anos. Então foi o quê? Foi um somatório desses atos. Eu não estou dizendo aqui se está certo. Somadas. As penas somadas. Eu não estou dizendo aqui que ela cometeu ou não cometeu, que é justo, é injusto. Não, cara, não tem nem condições de trabalhar isso, porque eu não tenho conhecimento do processo. Né? Mas o STF entendeu, né? O relator entendeu, que no somatório da pena, ela chegou aí, né, a 14 anos. E aplicou a pena. E como também aquela senhora que aí a mídia começa a divulgar, né? Ela entrou com a Bíblia debaixo do braço e, levou 17 anos. É o somatório dessas penas. Houve um rompimento do Estado Democrático. Mas peraí, cara, o que ela poderia fazer com a Bíblia? Mas não é isso. O Supremo liberou uma quantidade de... Deu números, né? Deu números de um acordo de... Teve 500 e pouco. Que acho que é isso, 560 que aceitaram o acordo, que era aquele curso e tal, e fica aquele acordo que você fica 2 anos assinando e tal. Enfim, alguns não concordaram. Nessa turma toda, só 7 pessoas tinham acima de 75 anos. Então cai por terra que dos 1000 e poucos manifestantes ali eram idosos, eram senhorzinhos, não eram. Entendeu? Então... muitos ali não aceitaram o acordo, dizendo que sim, queriam sim praticar um golpe de Estado, queriam sim depor o presidente da República, queriam sim participar desse ato abominável contra a democracia. Para essas pessoas tiveram essas penas tão violentas. Tem ainda o caso daquele cara, daquele imbecil terrorista, né? Que botou o caminhão com combustível lá no aeroporto de Brasília. Que se ele consegue, porque ele é tão imbecil, graças a Deus, ele é tão inapto, tão idiota, que ele não conseguiu explodir. Se ele consegue, cara, ele ia matar centenas de pessoas. Aí você imagina, né? Olha a consequência do extremismo, né? Eu vejo, André, com os olhos muito ruins, né? De uma forma muito negativa, as pessoas que têm a tendência de ser extremista. Quando você é extremista, o que é que seja, a tendência é você fechar os olhos e abrir, né, a sua consciência somente para a ignorância. Você fecha os olhos para aquilo que realmente você deveria se atentar e abre de uma forma muito mais ampla para a ignorância. Então você imagina alguém, cara, colocar uma bomba, e se tivesse uma família, uma criança, olha onde isso chega, cara. Mas tinham. Não, então, mas imagina se explode. Entendeu? Uma família. Você vai justificar o ato de discordância. Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Tem uma grande parcela de pessoas que estão dizendo que eram vândalos. Aquilo ali se caracteriza, na sua percepção de advogado criminalista, como vandalismo? Teria que individualizar a conduta de cada um. Eu penso que existiam pessoas que estavam com a predisposição não somente fazer o vandalismo, que agrediram agentes públicos. Entendeu? Então, assim, você colocar... Aí as pessoas falam assim, mas no Congresso Nacional nós tivemos ali o ato lá atrás, pela esquerda, que invadiram, atiraram fogo, né? Mas vamos lá, qual era o propósito ali? Ainda que tenha chegado àquela situação de atear fogo, né? Enfim, de quebrar, destruição de patrimônio público, perfeito. Mas ali a intenção era do rompimento... Ou protesto.
Essa é a polêmica. Essa é a discussão. É. Então, quando você verifica que, na verdade, o que se pretende, né, é trazer como objetivo, né, o rompimento do Estado Democrático de Direito, cara, peraí, isso é muito mais grave. Doutor, Até porque você tem uma... Você imagina hoje, se houvesse, sem te cortar, mas já te cortando, sem querer te cortar, mas já te cortando. Você imagina hoje, cara, isso eu converso muito, né, com os advogados sobre isso, né? Imagina hoje se realmente tivesse ocorrido o rompimento do Estado Democrático de Direito. Nós não estaríamos aqui agora. Qual seria a consequência disso para o mundo? Será que nós sofreríamos todas as intervenções como Cuba, Rússia, entendeu? Será que nós estaríamos no mesmo pacote? Venezuela? Você tá entendendo? Então, assim, isso é muito sério, cara. Pô, o Brasil já sofreu tanto, cara, com o impeachment aí da Dilma. Parou quanto tempo? Parou 2 anos, cara. Paramos. Nós paramos, não conseguimos andar. E o engraçado... Nós paramos com cola lá atrás também. Tem uma ironia no impeachment da Dilma. Porque quando a Dilma é impeachmentada, ela ia ter direito à escolha de alguém no Supremo. Aí quando o Temer entrou, ele escolheu o Xandão. Então, essa galera que pediu o impeachment da Dilma tá sendo julgada pelo cara que eles que colocaram. Porque foram eles que colocaram o Xandão lá. Entendeu? Porque fatalmente o PT não iria chamar o Alexandre porque ele era do PSDB. Então, nós temos por hábito de culpar o diabo, né? Dos males da vida, né? Ou seja, tudo é culpa do diabo, esquece da atitude do homem. Eu acredito que tudo isso aí... Eu não tô nem falando do Alexandre de Moraes, fazer essa comparação do Alexandre de Moraes, não é isso não. O que eu quero dizer é o seguinte, para concluir o raciocínio. Cara, muitos dos processos dele que eu já analisei, cara, eu vejo ali, né, decisões muito coerentes. Eu concordo dele estar investigando. Não esquece. Eu acho, não só acho, como eu tenho certeza que nós devemos respeitar o devido processo legal. É fundamental isso. Eu acho ele... Para que não transforme no estado de exceção. Em alguns momentos eu acho o Supremo muito arbitrário. E ele principalmente. Eu acho ele, em alguns momentos, não nesse momento específico da história, mas lá atrás ele muito autoritário, muito ditatorial. Sempre achei. É uma opinião minha. Eu não gosto daquele deputado que foi preso. O Daniel Silveira. Não gosto dele. Mas achei excesso de... Mas quem foi o culpado ali? Foi o Alexandre de Moraes? Ou foi o Congresso? O Congresso se omitiu, né? Então é isso. O problema todo é que a gente culpa o diabo. A gente quer culpar o diabo pelos malefícios da vida, entendeu? E dizer que Deus não lhe protegeu. Mas na verdade, né, nós temos que dar César o que é de César. Quem foi omisso ali foi o Congresso. Foi a Câmara. Poderia ter votado para não manter a prisão dele. E eles fizeram o quê? É aquela história de Pôncio Pilatos. Lavaram as mãos e culparam quem? Supremo. Culparam, né, o Pôncio Pilatos. É isso aí. Entendeu? Na verdade, quem foi culpado daquilo tudo foi a sociedade. Quem optou em soltar a Barrabás e prender. E matar Jesus. Isso aí. Não é isso? Então vamos lá. Voltando à questão dos penalizados lá do atentado ao Estado Democrático de Direito. Certo. Ali, na minha visão, tiveram vários atos. O ato 1 seria aquelas manifestações em frente a quartéis, bancadas por estruturas, empresários do ramo de cadeia de lojas de alimentação, loja de departamento, agronegócio. O pessoal bancou a estrutura para o pessoal estar ali acampado em vários quartéis no Brasil inteiro. Que seria o primeiro ato de apelação popular. Para dizer, o povo está pedindo uma intervenção militar. Ponto. Esse foi o primeiro. Né? O segundo foi a invasão e a depredação e o vandalismo e o terrorismo contra os 3 poderes. Com o objetivo de chamar uma LGO
Olha a diferença disso tudo, entendeu? Então tudo tem tudo por cima. É. Aí vinha a LGO. Se o presidente cai na inocência de assinar e dar poderes ali, hoje nós estaríamos na mão, de repente, de uma junta militar ou de um ditador. Porque não foi uma coisa orquestrada por donas de casa. Tinha generais, tinha almirante envolvido, tinha um presidente da República, e depois que ele perdeu a eleição, ex-presidente da República, envolvido num ato nítido e claro de golpe de Estado. Aqui ninguém está fazendo politização de A e B. Não, vamos falar um pouco sobre essa questão dessa coisa do racha que nós estamos no país hoje, né? Dessa polarização, dessa coisa de divisão. Mas não é questão disso. Então eu acho que tudo faz parte de um contexto. Não adianta agora só prender essas pessoas. Nós temos que ir atrás de quem financiou, de quem instigou, de quem foram os agentes por trás de redes sociais. Você aí que acompanha, que fica no Zap Zap, que fica... Qualquer notícia você bota pra frente. Você acredita em qualquer bosta que colocam. Qualquer matéria tendenciosa você tá postando e replicando. Você ajudou a botar essa pessoa 17 anos presa. Porque ela se sentiu conduzida pela verdade. A partir do momento que tá na internet é verdade. Na cabeça dessas pessoas. É uma ilusão, né? Mas eles pensaram assim. Então, assim, quando eu falo que a pena é muito forte para algumas pessoas ali, é porque essas pessoas, elas são desprovidas de educação. Né? E me dá uma... Eu não sei se o sentimento é esse, mas eu vou falar, é um sentimento de pena. Porque eu fico vendo uma pessoa que poderia ser meu vizinho ali, minha tia, uma tia minha, uma prima, que está sendo presa, nunca fez nenhum ato ilícito na vida, e está sendo presa porque foi levada a aquele crime hediondo, que para mim é um crime hediondo. Você está atentando contra a minha liberdade. É muito sério essa porra. E porque foi influenciada por um bando de bosta, porque olha só, não foi uma pessoa normal que falou com ela, vai lá e vai... Não. O cara era presidente da República, cara. General, é almirante. Eu vejo, André, que isso tudo foi muito bem investigado. Eu acho que todo mundo, onde conseguiu apurar, onde conseguiu chegar, né, concluir que A, B, C e D estavam envolvidos, né, no esquema de estruturação daquele movimento, foi denunciado e está respondendo. Né? Aqueles que na investigação da Polícia Federal não conseguiu chegar, infelizmente, não tem como, né, o Estado punir quando você não consegue identificar o autor daqueles fatos. Então, assim, eu vejo que foi apurado. Se foi muito bem apurado ou não foi muito bem apurado, infelizmente eu não tenho conhecimento técnico, porque aqueles processos todos eu só li um, né, dentro de uma ação penal que foi proposta, aonde tinha pouca coisa, foi feito ali uma suspensão condicional do processo, mais nada, e vida que segue. Então essa pessoa está em casa sem nenhum problema. Mas aquele que é organizador, aquele que está à frente, que é o mentor intelectual, e a gente tem muito isso na condução, nas ações penais que tramitam em organização criminosa, que é o mentor intelectual de toda a estrutura. Qualquer crime que ocorra na estrutura para baixo, ele é punido. Ah, morreu alguém, ele é punido. Ah, mas não foi ele que matou. Não, mas ele é o mentor intelectual. Aquela associação de penas vai para ele. Vai para ele. Vai pra ele. Tudo chega nele. Então o Bolsonaro vai pegar uns 15 mil anos de cadeia. É isso. Se chegar, né, se a ação penal a concluir, né, respeitando o devido processo legal, o contraditório para defesa, que eu, como advogado criminalista, eu não abro mão disso. Deve respeitar o devido processo legal. Entendeu? A gente não pode, nosso passado está aí, o nosso passado recente está aí, né, a demonstrar tudo aquilo que aconteceu e que prejudicou o Brasil. O dia 1º de abril, doutor, ele é contado, o dia da mentira.
Mas ele é um dia vergonhoso, porque foi o dia do golpe militar de 64. É o dia que nós perdemos o nosso direito de ir e vir, nossa liberdade de expressão, tudo aquilo que esse pessoal acha que está perdendo, porque a internet tem que sofrer regulamentação, né? Porque hoje você não confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. Eu não posso chegar aqui e te chamar de estuprador, falar um monte de besteira pra você sem ser punido de alguma forma. Então, mas aí eu vou te cortar e vou lhe dar minha opinião sobre a liberdade de expressão, sobre a regulamentação de internet. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Concordo. Ok? Se você acusar alguém de determinado crime, você tem que responder por isso. Então, você fala o que você quiser, mas sabendo que você é responsável por aquilo que você está falando. Ok? Então, eu sou contra regulamentar qualquer tipo de... Mas quando você não tem controle, por exemplo... Quando você pune. O melhor controle é o freio inibitório de qualquer cidadão. Chama-se prisão e bolso. Mas você às vezes não tem como controlar quem foi que jogou isso no ar. É uma quantidade tão grande de fake news. Não consegue. Cara, mas é complicado. Não, consegue. Existe um esquema tão grande de escritório do mal. É tanta sacanagem. É tanto perfil fake. É tanta coisa que o pessoal vai jogando. E aquilo vai impregnando. Por exemplo, hoje você tem até uma condição de fazer um controle nesse nível que você está falando. Numa rede tipo YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii. Você consegue fazer isso. O WhatsApp é complicado pra cacete de você fazer esse tipo de controle. Que é uma coisa muito personalista. Mas se você pode fazer um grupo. Mas calma aí. Mas vamos lá. Eu já entendi o que você quer chegar. Vamos lá no WhatsApp, então. Vamos. Se eu encaminho pra você, né, algo que é fake news com o intuito de difamar alguém ou imputar um crime a alguém, eu sou responsável por ter divulgado isso. E se você compartilhar, você também é responsável por divulgar isso. Então, tá, como é que a pessoa deve fazer? Agora vamos lá, didaticamente. Como é que a pessoa pode denunciar sem usar aquela teclinha em cima que não vale de porra nenhuma do WhatsApp de denúncia? Não vale de porra nenhuma. O certo é você printar e qual é a outra providência que tem que fazer? Cara, você tem o Ministério Público, cara. É simples. Você prepara e faz uma denúncia pro MP, pô. E o MP vai identificar se é uma questão da competência dele, no Ministério Público Estadual, ou se é da competência da Procuradoria, ou seja, do Ministério Público Federal. Entendeu? Então, o ideal é que você faça uma denúncia imediata. Acabou, cara, resolveu. Pô, no WhatsApp você faz denúncia, mas não adianta. Cara, não tô dizendo isso. Os grupos de WhatsApp da minha cidade estão fodidos comigo. Paciência. Porque eu vou arrebentar eles. Não tem coisa melhor do que você sentir no próprio bolso, cara. Não tem freio inibitório melhor do que você sentir, né, as duras penas, o erro que você cometeu, pô. A gente tava falando cedo aqui sobre a questão da polarização. O mal que isso fez para a sociedade, para as famílias. Hoje tem famílias que não se falam por conta de polarização. Eu hoje estava num ambiente médico e eu vi pessoas enfermas que, quando o assunto foi política, quase que se curaram com a força do ódio. O ódio quase que fez a pessoa andar. Tava mancando, mas para falar mal de fulano é ladrão, o outro é bandido, fulano foi uma luta. Então, assim, eu já vi isso em algum lugar também, não é frase minha, eu não sou desses. A polarização, ela é boa para os dois lados. O cara que é ladrão, que é bandido do dinheiro público, que é de esquerda, quando ele faz uma sacanagem, ele sabe que ele tem 50% do lado dele, aplaudindo e passando pano. O cara que é bandido, ladrão do erário público, de direita, ele sabe que ele vai ter 50% do lado dele ali, passando pano e achando aquilo mó barato, dizendo: o seu roubou mais do que o meu, o teu roubou mais do que o meu. E nisso quem é lesado?
Nós. A população. Cidadão, é a sociedade. Então, essa polarização, doutor Sérgio, deu uma carta branca para a vagabundagem política que tem hoje no Brasil. É a minha visão. Não, eu concordo com você, mas quem é culpado disso? É a sociedade, cara. A gente vota mal. A gente vota, né, no palhaço, como voto protesto, e carrega com o palhaço no voto 10, 15, 20 deputados, cara. 3, 4, 5 senadores. A gente vota mal. A gente merece o que a gente tem. Estavam cogitando. Então, assim, até ia te perguntar isso. Estavam cogitando essa mulher do batom virar deputada. Virar deputada federal. Primeiro que ganha eleição. Não, se não vai, tivesse problema nenhum. Vai, olha a loucura. Olha o nível. Primeiro que eu não acredito que seja possível isso, até porque. Ela vai presa. Não é isso. Condenada. Ela tá condenada. Ela tá condenada, né? Então ela tá com os direitos políticos suspensos, entendeu? Eu não li a sentença dela, se vai ter os direitos políticos cassados, enfim. Mas ela tá com os direitos políticos suspenso em razão do efeito da sentença, ok? Pronto, a sentença condenatória. 17, né? 14 anos, né? 14 anos. Então é o tempo que ela vai ficar ali, porque o direito político suspenso é porque o tempo que durar a pena ela não pode, né, votar e nem se candidatar. Então, não será possível isso, ok? Até o trânsito julgado pode ser? Aí pode ser. Entendeu? Com todos os recursos. Pode ser, mas eu não acredito. Eu não acredito 14 anos, você acha que ela cumpre quantos? Preso? Ela tá em domiciliar, né? Já. Ela tá em domiciliar. Por que ela está em domiciliar? Por que ela está em domiciliar? Né? Por duas razões, e eu acho correto. A primeira razão o ministro Fux pediu vista para poder avaliar essa pena tão exacerbada que foi aplicada. Então ele quer... Por causa do acúmulo, né? Ele quer analisar, mas eu já falei para você quais são as razões dessa pena ser tão alta. Então existem ali 5 crimes que foram imputados a ela, que o somatório dela, por mais que aplique a pena mínima, se chega a 10 anos e 3 meses. Ok? E o segundo aspecto, ela é mãe, com criança menor de 12 anos, então a lei prevê, para ela poder cuidar das crianças, ela cumpre isso em prisão domiciliar. Então, ela está hoje em prisão domiciliar. Eu vi gente comemorando como se fosse uma vitória dela contra a justiça. Não tem vitória nenhuma, ela está condenada, a sentença dela saiu, 14 anos, né? Só que o ministro Fux pede ali, pede vista para poder analisar e dar o parecer dele com relação a essa pena tão alta. E ela é uma idiota útil, né? Ela foi massa de manobra, uma idiota útil. Eu a classifico assim. Eu não li o processo dela, né? Eu não li o processo dela, eu não sei qual é o envolvimento dela, né? diretamente com os atos. Mas vamos supor, né, que o único ato dela foi realmente subir, pichar lá e escrever, perdeu o mané. Ok? Digamos que isso tenha ocorrido. Eu acho a pena alta. Se foi isso, eu acho a pena exagerada. Também acho. Entendeu? Aquela senhora que... ela é culpada, ela é culpada. Ela pintou, ela destruiu, ela danificou. Ela tem que ser punida. Beleza. Agora, mas imputar ela a organização criminosa, imputar ela, né, o rompimento, né? Você vê ali... eu acho exagerado. Quando o senhor fala em individualizar a conduta, as ações, a conduta. As ações também. Sim. Você tem que ver o aspecto das pessoas que estavam envolvidas. Sim, é isso. Você vê ali... Você vê gente que estava ali porque foi realmente empilhada. Sim, não são mentores intelectuais daquela ação. Não, exatamente. É idiota útil. São os idiotas úteis. Foram levados para uma ideia de que... Muito maior do que eles. Estava ali. Infelizmente. E usaram... Estão tirando o corpo fora. Estão deixando eles presos. Fizeram um ato pela anistia, mas que não era nenhum ato para anistiar. Anistiar o cara maior que estava sendo... que pode vir a ser preso. Ninguém estava brigando pelos que já estavam presos. Então, assim, é de uma covardia absurda. O tempo todo covardia. Existe um movimento, né, que é para abraçar todo mundo com essa questão da anistia, né, do perdão. E vai
Possivelmente, se isso acontecer, eu não sei como é que o STF vai se posicionar Eu acho que com nega. relação a isso, entendeu? Eu acho que Mas nega. isso é uma competência do Congresso, não é do STF. Mas também. aí é uma Não questão- sei se vai haver uma medida provocada por algum partido, né? Contrariamente. Claro, vai lá, né? vai ter. Exatamente. Então, assim, mas O PSOL, eu acho que o ministro PT. Fux, ele foi muito sábio ao pedir vista para poder reavaliar essa pena de 14 anos, entendeu? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. A individualização da conduta dentro desses crimes plurais, né? Ele tem que ser muito bem analisado para não fazer injustiça a pretexto de fazer justiça. As entendeu? imagens mostraram ali várias pessoas ali que estavam agredindo agentes públicos. Agredindo. Naquela parte que estavam tentando entrar numa parte lá do... Eu não lembro se foi o Senado ou foi da Presidência da República. Que eles criaram uma barreira para não invadir a sala do Lula. A polícia do Congresso fez isso. E eles já agiram com muita violência. E aí pra você ver, né? E eu lembro uma época que eles estavam culpando, né? Ah, não, tinha gente da esquerda infiltrada. Pô, isso é... Tá em um vídeo agora aí. Então... Feito por esse chat GPT, como é o nome? Não, a inteligência artificial, né? Aí fizeram um vídeo e onde o pessoal do MST... Gente... Não, o que eu tô querendo dizer... Cara, porra, eu acho que eu não consigo te convencer aqui, né? Por mais poder que eu tenha, né, na minha persuasão, né, eu não consigo convencer você aqui agora pro lado aqui se matar, pô. Ou não consigo convencer você, pô, André, amanhã, pô, cara, tá facinho, vai roubar um banco. Isso é da sua índole, do seu caráter. Você tá entendendo? Então você quer me convencer que uma pessoa da esquerda chegou ali e convenceu uma multidão de pessoas a entrarem? Eu acho isso pouco provável. Não é razoável alegar, fundamentar isso, entendeu? Então, assim, as pessoas estavam ali, se perderam, foram, né, movidos por uma ação irresponsável, aonde submeteu idosos, crianças, a esse desfecho. Que hoje a gente assiste de camarote essas condenações altíssimas, né? E que são justificáveis. Eu só acho que deveria ter essa ponderação. Acho que você tem que pegar... Caso a caso. Você tem que pegar aí os mentores, né? Hoje eu cheguei a convidar... Eu não vou dar os nomes, mas eu convidei hoje aqui algumas pessoas que eu conheço que são muito da extrema direita, até com mandatos políticos, eles não me responderam para poder participar. Também convidei o pessoal da esquerda mesmo, radical, que esse pessoal quer que cada um tenha 300 anos de cadeia. Não vieram. Então, se vocês não vieram, vocês vão ter que aceitar a nossa opinião e o problema é nosso e de vocês. Então, assim, na minha opinião, todos ali são culpados. Não tem criança, não tem nenhum imputável ali, um imputável ali que não saiba o que estava fazendo, não tem nenhum retardado mental. Por mais imbecis que eles sejam, eles não eram retardados mentais. Então eles têm culpa, sim. Acho que a pena, como o senhor falou, ela tem que ser individualizada. Cada caso é um caso. Eu acho que o próprio Supremo já está vendo isso. Só que mesmo assim está muito alto. Está muito alto. Eles individualizaram, mas tem ali 100 e poucos que estão acima de 10 anos. Eu fico até pensando, né, como é que você individualiza. Porque um crime vai puxando o outro. Sem quebrar o. É muito difícil. Rito. Então, é muito difícil pro relator, no processo aonde você caracteriza o rompimento do Estado Democrático de Direito. Por um lado também... As pessoas estavam ali querendo... Tem a questão do exemplo. Por exemplo... Tem a questão do exemplo, por exemplo. Quando você age no rigor, você inibe futuras ações dessas. Sim. Ponto. Mas nós estamos falando de uma justiça que até pouco tempo atrás condenou uma senhora
a mais de 10 anos de cadeia por ter roubado um shampoo. Essa mulher perdeu uma vista na cadeia. Não sei qual foi o fim dela. E nesse mesmo período que ela foi presa, aquela Georgina dos Santos, lembra? Lembro, do INSS. Ela roubou 150 milhões de reais. E ela saiu livre, leve e solta. Nós estamos falando de uma justiça nesse naipe. Não, são crimes diferentes, são crimes distintos, né? Eu não sei desse caso. Mas eu tô dizendo não, eu tô entendendo o que você está querendo colocar. A minha crítica é o sistema judiciário. Mas a gente tem que ter cuidado, cara, na hora que a gente propaga, né? Querer colocar todo mundo, todos os crimes na mesma condição. Nós vivemos num país de um encarceramento, né, que é o maior do mundo. O Brasil é uma coisa de doido. Nós temos uma legislação que mais pune, né, que mais encarcera. Se a gente pegar a história, nós tivemos uma alteração recente, né? E que não é uma coisa eficaz. Então, é sobre isso. Porque não depósito de bicho. Exatamente, é sobre isso. Então, se a gente pegar aí essa alteração que houve sobre a lei de drogas, né? Fizeram lá a alteração e para inibir as pessoas de praticar esse tipo de crime, esse tipo de conduta, que é o tráfico de drogas. Não parou, cara. Não parou. O que mais se encarcera é tráfico. E pega o vaporzinho, pega o cara que ficou ali na contenção, mas o tubarão mesmo. O cara que manda tonelada. Cara que manda um monte de fuzil. Então, não pega. E eles sabem aliciar. Entendeu? Então, assim, melhorou em quê? Não melhorou em nada. Então, nós temos um país altamente punitivista, que condena e só quer condenar, só quer prender e acabou. E é vingativo também. É uma justiça vingativa. O Estado ele tem que dar resposta para as condutas antijurídicas puníveis, né? Eu entendo isso, mas vamos lá. Eu vou colocar todo mundo no mesmo saco? Não. Eu vou pegar aqui um cara que é usuário, tá lá no artigo 28, né? Eu vou, encarcerar ele, colocar ele 3 anos, na mesma conduta, na mesma condição que um traficante internacional ou um traficante de uma comunidade. Cara, eu não posso fazer isso, cara. E aí o STF, né, de uma forma muito inteligente, ele falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer 40 gramas. 40 gramas de maconha, ele tá dentro do contexto do usuário. Porque eu não posso pegar e jogar ele lá dentro, entendeu? Vou fazer um termo circunstanciado, né? O usuário vai ter lá o termo circunstanciado, mas o traficante que foi pego com 40 gramas, eu vou estar dando oportunidade para ele. Eu vejo um monte de amigo meu com balancinha, não. Andando com balança. Então, são essas loucuras. Aí tem gente que usa. Passaram a ter que fazer conta. Tem gente que usa essas brechas pro mal. Tem gente que usa brecha pro mal. Mas eu vejo com bons olhos pra tentar fazer o quê? Cara, tirar essas pessoas e dar oportunidade. Entendeu? Tráfico gera outros efeitos, né? Você tem o efeito da... Agora eu vou perguntar outra coisa aqui. Efeito do roubo, né? Do roubo de carro, dos homicídios. Tem, mas aquela coisa, a gente precisa pensar também uma forma de despenalizar. Deixa eu ver se o senhor sabe aqui. Se não souber, não tem problema nenhum, a gente não é obrigado a saber tudo. Quando chegar no patamar de se punir, que nós já temos pela primeira vez na história um general de 4 estrelas preso, né? Tá lá preso pra cacete. Quando chegar nesses generais, que vai chegar neles, quando chegar dos oficiais de alta patente, que arquitetaram tudo isso, que foram os mentores intelectuais do golpe de Estado, as pessoas ficam assim. Aí eu vou chegar nesse assunto, mas eu vou perguntar uma coisa antes. Eu tava vindo agora no Uber, e o Uber falou assim, mas a tentativa não é o ato em si. Tentativa não aconteceu. Mas, gente, pelo amor de Deus, a tentativa já é o crime. Porque quando você tenta contra um país, quando você tenta contra o Estado Democrático de Direito, você já está cometendo um crime. Até porque se você concluir, você não tem como ser punido, porra. Se eu faço um golpe de Estado, organizo um golpe de Estado e consigo concretizar o golpe de Estado, porra, o país é meu.
Eu acabei dissolvendo o judiciário, eu dissolvi o legislativo, e eu sou o executivo e eu executo. Eu condeno, eu aqui estipulo. Como é que eu vou me condenar? Então, nesse caso específico, a tentativa, ela é um crime, concorda? Porque o próprio artigo, ele fala, né, o 359, ele fala em tentar, né, ele já deixa claro lá o verbo tentar. Mas o que eles estão hoje sustentando? Os atos preparatórios não são puníveis. Concordo. Nós estamos aqui conversando, estamos preparando, discutindo como nós iremos planejar isso. Nós não iniciamos atos executórios. Nós estamos aqui, né, tentando como nós vamos fazer. Você faz isso, eu faço aquilo, vamos usar aquilo outro, enfim. Vamos nessa linha, eu vou fazendo e você vai tentando. Esse ato não é punível. Só que é o seguinte, a estrutura que foi montada saiu. Eu entendo, dentro da minha visão humilde de criminalista, saiu do papel. Saiu do papel. A partir do momento Passou para execução. A partir do momento que o pessoal ficou em frente a quartel. Invadiram. E invadiu. É isso aí, acabou. Aí a minuta, tudo aquilo ali tomou sentido. Acabou. Teve sentido. Exatamente. Aí, também concordo com você. Foi isso que aconteceu. Isso. Então, a confusão que está hoje a tentativa é punível? Se pronto, ficasse acabou. Aqui, se eu fizesse o papel aqui agora, Sérgio Figueiredo, tomara que você morra. Eu posso botar debaixo de um sapo, falar, eu tô fazendo uma macumba aqui pra ver se Sérgio morre. Beleza. Eu não tentei nada contra a vida dele. Efeito nenhum. Mas eu lá na esquina já tinha contratado 3 caras. Acabou. Você mandou mensagem aqui, ó, ele tá saindo daqui agora. Acabou. É isso aí. Se lá não acontecer, os atos preparatórios deixaram de existir e passou pros atos da execução. Então você tá vendo aí, entendeu? Ignorante, que não entende de porra nenhuma de criminal, um puta do advogado criminalista falando pra você que fica postando um monte de bosta na internet sem saber nada do que tá acontecendo. Então, exatamente isso. Então, o que estão tentando, né, alegar é que os atos executórios não são puníveis. Os atos preparatórios não são puníveis. Concordo plenamente. Entendeu? Só que ali deixou isso de lado. Porque extrapolou. Passou para execução. Isso aí. Agora, quando chegar nesses generais, qual é a punição? Eles perdem a patente? Você sabe alguma coisa de direito militar? Então, penal militar? Então, eu tenho um grande advogado que a gente pode até marcar um dia para conversar com ele. Já tá marcado, é só você chamar. Aqui o programa é seu, cara. Doutor Adriano Rocha. Ele é um expert, né, nessa área de direito militar. Eu não sei quais serão os efeitos, entendeu, na vida deles, dos generais. Se todos estiverem na ativa e na função, ele vai perder tudo. Tudo. Vai perder tudo. Entendeu? Com relação à prisão, eles vão ser presos, cara. Se for condenado, não tem opção. Até o Heleno, que tá quase morto, vai ser preso. Vai ser preso. Vai ficar preso. Se for condenado, vai continuar preso. E acabou. Mas aí o Congresso tá começando a se movimentar para poder anistiar essas pessoas. Não, aí é uma outra história. Ok? Se vai haver o perdão, beleza, tranquilo. E a gente vai ter que analisar isso depois que houver a sentença. Agora, o Congresso tem esse poder de dar esse perdão? Tem. Cabe ao Congresso Nacional. Né? Cabe ao Congresso Nacional. Então, aí tem que ser aprovado pelas duas, né? Tanto pelo Senado quanto pelo Congresso, enfim. Então, isso aí existe um requisito. E eles estão avançando com isso. É possível? É possível. Entendeu? A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente poder tentar, fazer qualquer análise sobre essa pretensão. Vai ser uma briga grande. Agora vai ser a esquerda não concorda, a direita acha que é plenamente viável. A extrema direita é plenamente viável. O Centrão tá ali, não sabe para onde vai caminhar, mas nós estamos falando aí. O Bolsonaro teve 40 milhões de votos, não é isso? Não lembro. Próximo. Então eu não lembro agora, mas são 40 milhões de brasileiros. E tem uma força política muito grande. Então, isso pode ser que, de repente, muitos ali venham aderir à anistia
para poder ficar bem na fita e conseguir o seu voto em 2026. Vem aí a eleição para o Congresso, seja para a Câmara, seja para o Senado. Entendeu? Então, assim, existe uma preocupação deles para onde eu vou caminhar, né? Se eu caminho para anistia, e eles estão fazendo bem isso, né? Aquela questão da publicidade do batom, um pouquinho de justiça, isso. Entendeu? Então eles estão caminhando. Velhinhas, então assim, eles estão caminhando para convencer a sociedade que aquele ato não foi um ato para rompimento, entendeu? Apenas foi uma manifestação e que as pessoas estão sendo injustiçadas. Então, eles estão conduzindo esse tipo de publicidade para tentar chegar a 2026, caso haja uma anistia por parte deles, eles serem isentos de punição. Agora, caso não haja anistia, tomara que não haja, porque é a maior passada de pano da história do Brasil, se houver isso. Na minha visão. Vai ser a maior passada de pano da história, se houver uma anistia. Caso não haja, que seja normal que não haja, uma sociedade normal, esses generais, eles vão fazer aquele esquema que você falou, né? O que acontecer vai chegar neles. E talvez o Bolsonaro, sendo o líder maior, chega tudo no Bolsonaro, mas é intercalado, não é isso? Sim, vai chegar em todo mundo. Eu tava lendo uma entrevista, cara. Eu não lembro quem que estava nessa entrevista. E nessa entrevista fizeram a seguinte observação. Cara, da mesma forma que a gente fez a crítica com relação ao presidente atual, é impossível que tudo aquilo estava acontecendo e não estava ciente. Eu falo a mesma coisa e concordo. É impossível que tudo isso que estava acontecendo, né, toda aquela minuta, ele não tinha, né, conhecimento. Entendeu? Ainda que ele tenha se afastado, eu não quero saber disso, não vai existir esse rompimento. Ele teria por omissão a mesma obrigação, né, de defender o país dele. Então, se ele teve noção de tudo aquilo e não se manifestou contrariamente, eu acho que ele deve ser responsabilizado também. Entendeu? Então, assim, é um aspecto bastante interessante que a gente tem que analisar. Eu torço, cara, para que isso nada tenha... eu queria que nada disso tenha acontecido. Eu acho de uma irresponsabilidade institucional tão grande um Congresso que é feito por políticos, que isso foi um ato contra a democracia e eles conseguirem absorver isso. Eu tô assim, tô numa indignação tão grande, cara. Assim, a gente tem que mostrar isso no voto, né? Aí vem a resposta, entendeu? Assim, quem concorda com a anistia, porque as pessoas, nem todo mundo ali merecia aquela condenação tão pesada, entendeu? Pô, eu acho que anistia eu acho que não seria o nome. Eu acho que seria atenuar a pena. Mas não tem como. A anistia não pode dar para como, cara. Você não tem como pegar um crime, um crime que tem um ano. Mas você tem como separar aquelas pessoas dos mentores, por exemplo? Cara, tem. Mas aí qual crime que você entenda a essência do que está envolvido, né? O primeiro crime é a abolição, né? Se você pegar aqui o artigo 359, ele fala o seguinte, vamos lá. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse é o 359, tá? L. Então vamos lá. Esse artigo, ele fala com que tá havendo rompimento do Estado Democrático de Direito. Perfeito? Perfeito. Como é que eu não aplico esse crime e eu aplico a eles o vandalismo apenas? Eu acho muito complicado. Aí vamos pro próximo. Golpe de Estado. Aí um vai puxando o outro, né? Que é o 359-M. Tentar, mais uma vez, tentativa. Tá? Tentar depor. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Não era o objetivo? Não é? Ou seja, tirar o presidente que foi eleito democraticamente. Então vamos lá. Como é que eu tiro essas pessoas desse mesmo contexto? Eles não estavam ali para quê? Para impedir ou para tentar fazer com que a coisa o que o presidente eleito pelo voto não consiga exercer a sua função?
Então como é que eu tiro isso também do rol de crimes que eles praticaram? Então assim, eu vejo que aí tem a deterioração do patrimônio público tombado, que são os crimes mais leves. Mas esses dois crimes que são mais pesados, entendeu? Como é que você tira eles ali? E aí você tem a pena. A pena de quanto? O primeiro que eu falei, a pena de 4 a 8. O segundo de 4 a 12. Então você tem de 8, né, a 22 anos. A 20 anos de pena. A 20 anos de pena. Ou seja, de 8 a 20 anos de pena. Só nos dois. Só nos dois. De 8 a 20 anos de pena. Só que 8 anos, né, eu não posso aplicar 2. É porque eu tenho um mínimo já estabelecido por lei. Agora uma pergunta. Se o Congresso votar pela anistia, o Supremo se cala? Cara, vai haver provocação, possivelmente, para impedir isso, né? Possivelmente algum partido. Tá, mas aí... Pode ser que o STF intervenha? Pode ser. Pode ser que venha declarar a inconstitucionalidade da anistia. É isso que eu tô falando. Pode ser. Não aconteceu com o Daniel Silveira? O ato presidencial, não foi isso? Não aconteceu isso? E o STF foi lá e... Que eu acho também super errado o que aconteceu. Porque se é uma prerrogativa do presidente da República, não cabia o Congresso, o STF também anular. Isso é o equilíbrio dos poderes. Ok? Tem que haver essa isonomia, tem que haver esse equilíbrio entre eles. Então, aquele ato eu não concordo, também não concordo com as atitudes, né, do Daniel. Acho que ele não tinha que agir da maneira que agiu, entendeu? Poderia ter evitado esse problema para ele. O Congresso também eu achei que no momento que precisou validar, né, ou não validar a prisão, o Congresso acompanhou o STF e aconteceu no que aconteceu, entendeu? Mas, então, assim, com certeza, algum partido vai entrar... Possivelmente, como também já, né, fomentaram por aí que há um possível impeachment, né, do Alexandre de Moraes, o STF não aceitaria, né? Iria, né, anular, né? Então, assim... Como é que se pede o impeachment do ministro através do Senado, né? A competência do Senado. Okay, da mesma forma que o presidente da República. Entendeu? O STF, o Senado é quem julga. Entendeu? Da mesma forma que o presidente da República impeachmentado é feito também pelo Congresso. Então, tá ali, tá na mão deles. Se há uma ilegalidade, cara, tem que observar o quê? É a questão processual. Nós temos que aprender a respeitar o contraditório, a ampla defesa. E no momento que houver o respeito por isso, a decisão, ela tem que ser respeitada também. Se você vota no presidente já ele é eleito, tem que respeitar a eleição. Entendeu? Se há uma sentença transitada e julgada, você tem que respeitar a decisão. Entendeu? Então, estão ali para isso. O que acontece hoje aí você vem dentro da polarização, né, que você mesmo comentou, as pessoas não aceitam, as pessoas criam guerra e viram inimigos. E às vezes inimigos mortais, capitais, porra, loucura isso. Essa branca pros vagabundos. Essa extrema é louca, essa extrema direita, essa extrema esquerda, nós temos que parar com isso, cara. A oposição, eu acho que ela é fundamental, é importantíssima, né? Ela deve existir sempre. Isso aí. Porque faz com que as coisas funcionem. Nós temos que cobrar. Então, quando você está na situação, a oposição cobra para que a situação venha. E quando você inverte isso, hoje a esquerda que está na situação, a direita tem que cobrar, pô. Isso aí. É importante você ter essa discussão, ela é sadia, é salutar. Entendeu? Nós não somos inimigos, nós apenas divergimos de teses, né, de fatos, mas não de pessoas. A gente não pode achar, né, comum um deputado tirar uma pessoa que só porque é do outro partido e puxa, chute, pontapé para fora de um congresso, como aconteceu, e hoje está respondendo o processo e a princípio, pelo que eu vi hoje, está para ser afastado, né? Então, assim, aí você vê o extremismo onde chega. Cara, a gente tem que respeitar o próximo, o ser humano, cara. Eu não coaduno, eu não concordo com a sua posição, mas eu te respeito, você é meu amigo, cara. Você citou agora o Glauber. Eu acompanhei isso aí. Cara, o cara insultou a mãe do cara. A mãe do cara tava até faleceu. Pouquíssimo tempo depois, tava passando por uma grave doença, enfim.
Ele tava muito... Assim como eu tenho amigos que estão parentes também em situação... Você fica muito à flor da pele naquele momento. E ele também sofreu uma agressão verbal ali, muito séria, muito grave. Xingou a mãezinha dele que estava naquele momento de fragilidade. Tanto é que ele perdeu a mãe logo em seguida. E ele agiu ali como... Mas não foi uma agressão a ponto de matar ninguém. Foi um chute na bunda. Entendi. Entendeu? Eu não achei assim... Então tá legitimando... Vamos então trazer aí pra dentro de um contexto familiar. O pai do Collor, por exemplo, matou um senador no Senado, cara. A tiro. Então, vamos tentar então entender o que você está falando. Digamos que você tá na sua casa com a sua esposa. Você tá mal pra caramba, cara. Você é cheio de problema no trabalho. Enfim, passando por mal educado, salário atrasado 6 meses. E aí, de repente, gira uma discussão e você começa a agredir desenfreadamente a sua companheira. E aí você vai justificar isso porque você teve um dia ruim? Mas aí é desproporcional. Eu vejo que tudo... Não, que ali você tá falando de uma agressão de um homem contra uma mulher. Entendeu? Não, eu não tô falando da agressão, eu tô falando da justificativa. Não, eu tô falando mas aí eu tô falando de quem você agride. Por exemplo, quando você tá no seu exercício do seu trabalho. Sim. E você tem um cara ali, que é um homem, igual a você, de igualdade de força. E esse cara vai até você de forma agressiva. E você tem uma reação natural. Não, calma aí. Nós vamos pro artigo do Código Penal. Vamos lá pro 25. Desculpa. Vamos lá para aquilo que você justifica em termos de excludente licitude. Você tem direito de se defender. Para poder, né, evitar que você sofra qualquer tipo de lesão. Se defender. Perfeito, se defender. Aí vamos lá. Naquela condição ali, o que ele poderia ter feito? Segurança, por gentileza. Você tem a justiça, você tem a polícia judiciária. Ele agiu mal. Não, então, acabou. Já matou tudo. Eu lembro uma vez que eu falei com o Marcelo de Lima, a gente tava num churrasco, né? Que é o árbitro. Marcelo de Lima, não sei se você conhece. A gente tava conversando, aquela coisa toda. Eu falei assim, pô, Marcelo, cara, pô, não foi pênalti, cara. Pô, não minto, foi pênalti, pô, brincadeira, você não deu pênalti lá pro Fluminense, cara. Ele tava apitando o jogo Fla-Flu. Pô, a bola bateu na mão do jogador. Aí ele, exatamente. Ele não meteu a mão na bola. Você já falou exatamente o que aconteceu. A bola bateu na mão dele. Isso demonstra o que eu tô querendo dizer pra você, né? A gente tem que entender que as atitudes, elas dependem muito do momento que você está vivendo. O cenário das agressões, o cenário daquilo que realmente você tem que avaliar naquela hora para poder tomar uma atitude ou não. E isso vai poder, né, mudar a sua vida naquele momento, cara. Você tem que ter muito cuidado. Um passo, meu irmão, cara, vai acabar com a sua vida. Você vê nas histórias grandes tragédias por fração de segundo, cara. Fração de segundo. Será que se o Nardoni, cara, tivesse pego a filha e levado para o hospital, não teria evitado isso tudo? Você tá entendendo? Segundo, tudo aquilo que foi apurado lá no momento, né, pela perícia, poderia ter evitado. Aí você vê, será que de repente os irmãos Cravinho, se não tivesse, né, estado ali naquele momento, ter aceitado aquela condição, será que os pais dela estariam mortos? Então assim, é uma fração de segundo que você tem que raciocinar, cara. Primeiro que a justiça, pelas próprias mãos, ela é crime. O exercício arbitrário das próprias razões é um tipo penal, pô. Então se você não pode, pelo fato, a não ser que você esteja defendendo a sua vida como policial, o policial ele tem o direito de se defender e matar alguém por duas formas: legítima defesa de terceiro ou a sua legítima defesa. Essa é a única condição que tira ele dentro do contexto do homicídio. Então nós temos que avaliar isso, exercício arbitrário das próprias razões, cara. Você não pode tomar atitude, você tem a justiça para isso. Por que existe o Estado? Por que existe a função do juiz? Por que tem o Ministério Público? É para evitar essas tragédias, pô. Porque senão, cada vez mais as pessoas vão passar a fazer justiça com as próprias mãos. O problema é que ele caiu na pilha, né?
Pô, é isso, faltou equilíbrio. Ele caiu na armadilha. Faltou equilíbrio. Entendeu? Ah, tava no momento ruim. Cara, tá no momento ruim? Pensa 10 vezes. Vira as costas e vai embora. Se tem uma esposa dentro de casa, tá discutindo com ela, para de discutir, cara. Esses dias eu vi uma imagem, mandaram um vídeo pra mim, que uma mulher na rua, pelada, correndo atrás do cara com alguma coisa na mão. E o cara fugindo dela, correndo, desesperado. Eu falei, a atitude mais certa que ele teve na vida foi essa. Até porque uma pessoa pelada com alguma coisa na mão, porra, não bate bem na cabeça. Vai topar. Concorda comigo? Coisa. E eu falei, eu correria também, atitude mais correta. Eu nem postei esse vídeo porque, assim, é uma coisa assim que não tem como, né? Fazer um comentário em cima daquilo, que por si só, olhando, já é uma tragédia, já é horrível. Já é ruim, então, assim, eu acabei nem comentando nada, nem postando. Mas atitude mais correta, cara, fuja. Fuja dos problemas, pô. É a melhor forma que tem de você evitar esses acontecimentos que a gente vê no cotidiano, pô. Eu recebo aí 100 vídeos por dia, cara. Só tragédia. Só tragédia. Tem que minerar isso, senão sua cabeça vai ficar ruim. Não fica nada, não levo nada pra casa. Do escritório fica, rapaz. Eu, graças a Deus, eu divido isso muito bem. Sou um cara super feliz, cara. Sou um cara abençoado com a vida, com a família. Entendeu? Eu não atraio nada. A única coisa que me faz sofrer é ver alguém que eu amo sofrendo. É a única coisa que me tira do centro. Não consigo ficar olhando. Então, assim, eu não guardo pro meu coração esse mal nenhum. E com essas reflexões tão bonitinhas no final, que a gente é meio ogro, né? A gente encerra aqui, mas eu encerro já te convocando para uma próxima. Vamos. Porque vai vir agora o julgamento desse caso que nós conversamos agora. E vai vir as outras coisas que vão vir acontecendo. E eu queria sempre estar botando esse assunto em voga, porque eu acho que é bem bacana e esclarecedor. E vai ter os cortes que nós vamos colocar no Instagram, no TikTok, para as pessoas poderem estar ali interagindo. E se você que está até agora aqui nos observando, curte, comenta e coloca a sua opinião, cara. Sua opinião é super válida. Desde que não xingue a gente um palavrão que eu não conheça, de resto, tudo certo. A gente tem essas opiniões formadas, né? A minha avaliação é uma avaliação um pouco técnica, sem qualquer emoção dentro, né? Eu não tô aqui para defender lado A, lado B, né? Por isso que eu te convidei, sabia? A gente tem eu sou coerente, né? Eu sou coerente. Eu sou contra esse extremismo. O extremismo é muito ruim. A gente já viveu os dois lados, a gente já passou aí, eu faço 50 agora. Né? 49. Então, e a gente veio daquela época, né, onde acompanhou um pouquinho a Direta Já, né? A gente fez parte daquela corrida toda, a gente 92, conseguiu. Eu tava nos caras então, a gente conseguiu, né, ter direito a eleger. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que aprender, né, a exercer isso com muita responsabilidade. Então, assim, a opinião nossa aqui é uma opinião técnica, né? Uma opinião sem qualquer emoção, entendeu? E mas eu não tenho esperança, não. Eu acho que vão continuar votando mal. Não, cara, opinião minha. Eu tento, dentro das minhas palestras, principalmente para os advogados de direito, chamá-los para uma responsabilidade. Né? Sei que a gente está avançando um pouquinho a hora. Nós temos hoje na advocacia em torno de quase 1,5 milhão de advogados. E eu faço um cálculo de 10, porque normalmente cada advogado tem 10 pessoas envolvidas com ele. Família. É primo, é irmão, é pai, é mãe, é sogro, né? A esposa, enfim. Então eu tô falando em 15 milhões de pessoas. Eu tô falando em 15 milhões de votos. Eu tenho 4 milhões de bacharéis hoje no Brasil. Se eu fizer esse mesmo apanhado de 10, estou falando em 40 milhões. Juntando os dois, estou falando em 55 milhões. O que eu quero dizer? Um presidente da República eleito dentro da advocacia. E as palestras que eu dou, eu sempre trago todos eles para essa responsabilidade. A gente tem que aprender a votar bem, cara. A advocacia, ela tá abandonada. Nós estamos vendo professores de datilografia. Cada vez mais uma minoria se sobressai e a grande maioria não consegue desenvolver um bom trabalho dentro da advocacia. Entendeu? Então, assim, se a gente não conseguir unir
forças para combater isso, combater o afastamento do advogado do judiciário, combater, né, as custas do judiciário, se a gente não combater as altas custas, né, do judiciário, se a gente não combater essa questão do cartório, hoje tá fazendo um divórcio, aí você tem um advogado que é conhecido, faz todo, né, um valor bem diferenciado, né, inventário. Hoje o advogado perdeu mais outro espaço, que é a parte pode ir direto no cartório do fórum e fazer um requerimento de alimentos, ou seja, tirou o advogado também dessa possibilidade. Então, assim, nós estamos muito, mas muito abandonados. Sem força, né? Violação de prerrogativa, os nossos algozes, né? O tempo todo estão ofendendo a gente dentro do judiciário e nada acontece, ninguém é punido, mas isso é por falta de força, falta de lei que proteja a gente. Então eu trago eles para essa responsabilidade. E aí, pegando esse gancho, cara, a sociedade tem que pensar também que aquele que não gosta de política, ele é administrado por quem gosta. Aí vira uma massa de manobra. Tem que ter consciência. Quais são o que eu falei de idiota útil. Idiota útil. Então, consciência, vamos lá. Quem tem pelo menos os meus ideais? Quem que me acompanha? Pô, olha só, José aqui, ele, pô, segue pelos meus princípios. Entendeu? Então você tem que votar com essa consciência. Não é que votar porque o amigo do amigo pediu. Não, cara, você tem que enfrentar isso. Falar assim, não, cara, pera lá. Eu não vou votar em José só porque você está me pedindo, não. Como é que é a proposta dele? Como é que são os princípios dele? Você tem que conhecer, cara, para você cobrar depois, entendeu? Então, assim, eu torço muito para que um dia, eu sei que assim, um pouco é utopia, né? Mas eu torço muito para que isso um dia mude. Então, assim, a sociedade ela precisa entender, né, definitivamente, que se ela não gosta de política, ela é administrada por quem gosta, né? Tá Tem que ter essa responsabilidade. Doutor, a gente encerra aqui, o doutor Sérgio, já te convocando para a próxima, que a gente vai fazer várias aí, porque esse processo vai ser longo e cansativo, cara. Não, pode contar comigo. E aí a galera aí que me segue também, pô, segue o Flopados. É um canal bastante interessante. Vocês conheçam e vocês vão curtir. Tem bastante entrevista ali para vocês aí, entrevistas esclarecedoras para vocês curtirem. Vale a pena. Obrigado, Isa.